Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre as leis de Ohm. Beleza, pessoal. Esse assunto aqui faz parte dos primeiros tópicos que a gente vê numa parte da Física 3 chamada eletrodinâmica. Na eletrostática, a gente vê os portadores de carga elétrica e seus efeitos quando eles estão parados, de maneira estática. Você vê o campo elétrico, o potencial elétrico, você vê as interações entre eles através da força elétrica, energia potencial elétrica. Na eletrodinâmica, a gente vê os mesmos portadores de carga elétrica, mas agora em movimento. E esse movimento ordenado dos portadores é o que a gente chama de corrente elétrica. Como na maioria dos casos aí, das questões de concursos militares e vestibular, a gente vê os condutores sólidos, né, como fios e tal, o que a gente vê são os portadores de carga elétrica sendo esses elétrons livres, né, dos átomos que compõem esse material. Bacana. Uma outra parte desse comecinho é a análise, é o estudo sobre os resistores. Resistores é todo aquele material que vai converter, de maneira genérica, converter energia potencial elétrica em energia térmica. Bacana? E existe uma categoria, uma classe específica de resistores chamados de resistores ômicos, que são esses componentes que obedecem às leis de Ohm. Bacana? São duas leis, coloquei aqui a primeira e a segunda lei de Ohm, leis de caráter muito técnico, de forma que você elabora essas leis experimentalmente, né? Através das testagens você tem essas leis enunciadas aqui. A primeira lei de Ohm fala o seguinte, que se você pegar um resistor e aplicar uma determinada tensão, observar a corrente que passa por ele, se você dobrar essa tensão, você vai também dobrar a corrente que atravessa esse material. Mesma coisa se você, sei lá, reduzir a metade essa tensão, você vai reduzir também a metade essa corrente elétrica. De maneira que tensão e corrente elétrica, olhando para um resistor ômico, tem um comportamento diretamente proporcional. Se uma cresce, a outra também cresce. Se uma diminui, a outra também diminui. Matematicamente, essa relação é dada por essa fórmula aqui. A gente tem a nossa diferença de potencial, nossa corrente elétrica, tendo uma relação diretamente proporcional. E essa constante de proporcionalidade que aparece aí é o que a gente chama de resistência elétrica. E, de uma maneira geral, a resistência ela vai indicar numericamente a dificuldade que o material apresenta à passagem de corrente elétrica. Bacana? E analisando essa resistência, essa grandeza, você pode dizer quando o material é condutor ou quando ele vai ser isolante. Tudo vai depender da sua resistência elétrica. Bacana? Materiais que têm essa resistência baixa são condutores, enquanto aqueles que têm resistência alta, via de regra, são isolantes. Bacana? Dificultam a passagem de corrente elétrica. Legal. Como eu falei, os resistores que obedecem a essa relação são chamados de resistores ômicos, que ele obedece à lei de Ohm. Fiz um desenho aqui mostrando o nosso resistor, essa fonte que define, que imprime nesse resistor uma diferença de potencial e a corrente elétrica que passa como consequência aí nesse resistor. Uma coisa interessante é que se você analisar um gráfico de corrente por tensão, de corrente por diferença de potencial, para um resistor ômico, você observa que os pontos plotados ali formarão uma reta, que é uma relação, uma consequência natural, observando que é uma relação linear. Bacana? Você tem aqui o termo independente, né, que nesse caso aqui seria a corrente, nessa estrutura do gráfico aqui, enquanto que a tensão varia diretamente com essa corrente, através desse nosso resistor. Nesse caso aqui, o resistor faria o papel do coeficiente angular. E aí, aquelas relações matemáticas que a gente conhece, você consegue descobrir qual é o resistor analisando os pontos que formam esse gráfico aí. Bacana.
A primeira lei de Ohm é uma lei de caráter quantitativo. Repara que você não falou, não especificou, não fez análises mais profundas sobre o material que forma esse resistor, por exemplo. Aqui você não fala sobre as dimensões desse material, você faz uma análise, como eu falei, absolutamente quantitativa. Você vê a diferença de potencial aplicada nos terminais desse resistor e a corrente elétrica que passa por ele. Apenas números, interessante. Uma outra relação importante aqui é a gente falar sobre as unidades de medida que aparecem aqui nessa relação. A DDP calculada sempre em volts, a resistência em ohms, e o símbolo é esse ômega aqui, e a corrente elétrica em ampere, e o símbolo que representa aí é um A. Legal. A segunda lei de Ohm faz uma análise também da resistência elétrica, mas agora de uma forma qualitativa. Você não vai olhar apenas para esses números e não relacionar características particulares do resistor. Agora aqui você vai analisar essas características. A ideia é ainda calcular a resistência elétrica, claro, só que como eu falei, com uma abordagem um pouco diferente. Na segunda lei de Ohm, a gente vê que a resistência não depende somente da tensão aplicada nesse material e, obviamente, na corrente que passa por ele. Depende também das dimensões desse resistor e, claro, do material do qual esse resistor é feito. Bacana? Matematicamente, essas relações aí, essas dependências aparecem dessa forma. Legal? A resistência de um resistor aí qualquer é dado por essa relação, onde o ρ é chamado de resistividade elétrica, o L é o comprimento desse material, desse resistor, e o A é a área da sua secção transversal. Claro que esse resistor, eu estou considerando um resistor homogêneo, e no qual sua secção transversal tem uma área sempre constante. Bacana? Pensa num cilindro, como o que eu desenhei aqui. Então, nessa relação a gente consegue ver uma coisa que é natural de se pensar, é que a resistência desse resistor vai depender da forma dele, claro, e aparece aqui através do comprimento e da área da secção transversal, e claro, do material que ele é feito. Se você pegar dois resistores cilíndricos, os dois visualmente idênticos, entende? Eles têm as mesmas dimensões e tal, só que um resistor são formados de materiais diferentes. Tiverem materiais diferentes. Geometricamente tem a mesma forma, porém formados de materiais diferentes. É claro que a resistência deles, naturalmente, serão diferentes por conta do material que forma esses resistores. E essa dependência do material aparece na nossa resistividade elétrica aqui, né? Que é mais um dos coeficientes de proporcionalidade que aparece aí na física aos montes. Legal. Então, essa aqui é a relação numérica que dá essa nossa segunda lei de Ohm. Aqui é a relação numérica que dá a nossa primeira lei de Ohm. Bacana. A gente sabe que, como eu falei aqui no começo, corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. A gente vê isso aí na física 3 e tal. Na física 1, a gente estuda que a temperatura de um corpo é um número associado ao grau de agitação das moléculas que formam esse corpo. Não é isso? Aí você pensa, ok, corrente elétrica é o movimento ordenado, é a passagem de corrente elétrica, de portadores de carga elétrica no interior de um resistor, de um material qualquer. Mas eu também sei que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Muito natural eu pensar que, dependendo do grau de agitação das moléculas, a dificuldade da passagem de corrente elétrica vai mudar. Não é? Ou seja, dependendo da temperatura desse material, a passagem de corrente elétrica dele vai se dar de uma forma ou de outra. Ou seja, a resistência dele vai mudar com a temperatura. É um raciocínio bem natural. E é o que de fato acontece. Experimentalmente a gente tem essa relaçãozinha aqui, muito parecida com aquelas relações de dilatação térmica que a gente já viu lá na física 2 também, mostrando que a resistência inicial, original do material, tem uma dependência com a temperatura, dando uma resistência final após essa variação de temperatura. Aqui aparece o nosso Δθ, relacionado à variação de temperatura, e esse alfa é um negócio chamado de coeficiente de temperatura, que fala simplesmente como que essa resistência aí vai variar de acordo com a variação da temperatura.
ok? Só que se você pensar num resistor, né, das dimensões usuais aí que nós temos, a variação, a dilatação térmica, né, que ele vai apresentar com uma variação de temperatura é muito pequena. Né? São variações de fato bem pequenas. De maneira que não vai ser a dimensão desse material que vai influenciar diretamente na mudança da resistência. Acaba que, como a gente já falou, não é a agitação das moléculas que vai dificultar a passagem de corrente elétrica. Então é muito natural a gente imaginar que vai ser o material que vai definir como que vai variar essa resistência. Não é isso? De maneira que como as dimensões do material, após a variação de temperatura, vão apresentar uma dilatação que não é muito apreciável, que não é muito considerável, o que vai de fato variar significativamente aí para a mudança da resistência é a resistividade elétrica. Entende? Temos essa relação envolvendo a resistência diretamente, ok. Mas com uma análise mais precisa, a gente vê que o que vai de fato mudar a resistência é a resistividade, que obviamente varia com a temperatura, porque ela é a grandeza daqui que expressa diretamente o material. Entende? Olha como é que é uma relação interessante e olhando o que você já viu lá na Física 2. A estrutura fica sendo a mesma, claro, só que agora eu tenho essa resistividade inicial e em comparação com a resistividade final. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre leis de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, análises bem interessantes, bem básicas e boas para o início aí do seu estudo. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, só entrar em contato pelos comentários aqui ou pelo Instagram, sinta-se à vontade, teremos um espaço aberto, caso tenha dúvidas, só mandar mensagem. Beleza? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.